um menino de 15 anos, pô, meu sonho é ter uma Ferrari. Ah, legal, cara, pô, top demais. Mas quando tu tiver a tua Ferrari, cara, tu tem que lembrar tudo aquilo que você passou e saber quem é que te deu a tua Ferrari, você entendeu? Porque quando, cara, porque, ó, isso aí pra mim é muito forte, eu não quero fazer sensacionalismo não, mas quando eu tava indo pro hospital, que eu fui fazer, eu fui fazer a retirada do meu tumor do meu cérebro, que tinha inúmeros riscos na cirurgia. O risco de morte era baixo, o risco maior que eu tinha era de ficar tetraplégico, né, na cirurgia, porque meu tumor ele estava encostado numa área muito perigosa, que era dos meus movimentos, enfim. Pô, que pra muitos talvez seja até pior do que morrer, né, É, cara? então. E quando eu tava, eu morava numa casa em Roma, que eu lembro que a gente morava numa casa que a escada dela era de cristal. Eu só peguei aquela casa porque a escada dela era de cristal, tal, e o estacionamento, a garagem era subterrânea. Cara, eu lembro que eu fui descendo assim, ó, pela escada e veio assim no meu coração. A escada vai com você pro hospital? Aí eu lembro quando eu desci assim, ó, e passei na frente do meu carro, assim, deixando meu carro. Eu falei, o carro vai com você pro hospital? Bem dentro do meu coração, sabe? Então, assim, todas essas coisas são muito legais. Mas elas não são as coisas mais importantes da vida. Porque pra você chegar lá, cara, pra você chegar lá e ter uma Ferrari, cara, tu não tem que ter um cara disciplinado, tu tem que ser um cara de caráter, você tem que ser um cara que aprende com as outras pessoas, igual você falou. Tu tem que ser um cara dedicado em tudo aquilo que você fizer. Mas quando você chegar lá, cara, você não pode perder o seu coração para aquilo que você tanto desejou. Uau. Porque aquilo que você desejou, cara, não é o mais importante. O mais importante é Deus que está lá em cima que permitiu você chegar até ali. Aí você pode até falar assim, cara, ah, mas pô, Deus não fez nada, cara. Eu trabalhei, eu estudei, mas Deus permitiu que você tivesse aquilo. Porque, cara, se você tivesse ficado doente, se você tivesse feito isso, feito aquilo, você entendeu? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida Uau. cara, mas eu que me dediquei, cara, eu que fiz, pô, eu tive ideias e tal. Cara, Deus permitiu você ter a ideia. Cara, Deus permitiu a gente levantar hoje. Vai te permitir levantar amanhã. É muito louco isso, mas eu não tô falando de uma coisa que me contaram. Eu tô falando de uma coisa que eu vivi. Que eu vivi. Porque eu fui dormir com tontura, no outro dia eu acordei sem conseguir Com... andar e com um tumor no cérebro. Putz. Você entendeu? De um dia pro outro. Então, assim, então eu sei do que eu tô falando, eu tô testemunhando daquilo que eu vivi. Eu acho que quando a gente passa por problemas na nossa vida, a gente tem que, cara, regaçar as mangas e saber que o deserto é difícil mesmo, mas quando a gente sair do deserto, nós vamos virar testemunhas para falar daquilo que a gente viveu. É Uau. muito louco, né? E esse momento da cirurgia foi o momento que você teve que mais ter fé na sua vida? Foi. Cara, porque, meu irmão, quando você tá numa maca pra entrar no centro cirúrgico, porque a minha cirurgia, cara, tiveram que abrir meu crânio, tiveram que fazer tudo, né? Não foi só colocar um negocinho lá, não. E um microscópio lá e tirar. E aí, quando o médico me explicou tudo que ia fazer, cara, naquele momento ali, irmão, se você não. Você só olha pra Deus. Você não Não olha tem pra mais ninguém. Não ninguém, tem mais né? Não ninguém. tem mais Eu lembro quando nada, eu né? deitei na maca aqui, eu só falei assim, Deus, me perdoe todos os meus pecados. Porque ali, meu Ai, irmão, que não tem foda, né? mais, cara. Não tem mais o que você fazer. Então, ali, aquele momento ali foi um momento de muita fé. E eu falo que eu fiz a cirurgia, graças a Deus, assim, a cirurgia foi muito boa. E ver como que Deus, os planos dele são perfeitos, porque eu fui pra Roma. Eu lembro quando eu tava no Corinthians, tinha proposta de outros clubes, mas eu fui pra Roma. E o médico especialista da minha doença, ele era de Roma. Então, tipo assim, Deus foi preparando todo o meu caminho para aquele momento ali. Uau. Assim, a cirurgia, ela era computadorizada e tudo, mas quando o médico chegou, onde o computador falava que ia com o computador lá, que tinha o tumor, não tinha tumor lá. Então, o médico, ele foi manualmente e retirou o tumor manualmente. Então, assim, se fosse qualquer outro médico do mundo, talvez teria feito uma besteira enorme na minha cabeça. Porque teria ficado com medo, teria tirado. Porque quando você vai fazer a cirurgia, com o microscópio lá, ele perfura teu cérebro. Então só não é só aquela área do tumor afetada. Ele praticamente afeta tudo aquilo que ele vai tirando. A mesma cicatriz que eu tenho Uau. por fora, eu tenho por dentro. Então, assim, se fosse qualquer outro médico, poderia ter sido muito pior. Porque quando eu acordei, eu perdi toda a minha coordenação. Perdi a coordenação do meu lado esquerdo, perdi o equilíbrio do lado esquerdo. Que nem eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Pegar um copo na mesa, eu não conseguia. Eu não tinha coordenação. Eu olhava assim, só que meu braço não respondia, entendeu? Eu conseguia mexer meu braço, tudo. Mano, num dia você tá marcando os maiores atacantes do mundo, no outro dia você não Exatamente. consegue pegar um copo da mesa. Exatamente. Perfeito. Exatamente isso. E aí foi uma palavra que eu aprendi Uau. em todo esse caminho que chama superação, sabe? A superação de você depois voltar a andar de novo. Você conseguir mexer a ponta do teu pé aqui, ó, o teu dedão. Cara, coisa simples, eu não conseguia mexer o meu dedão, sabe? Eu não tinha força não tinha coordenação, eu perdi toda a coordenação do meu corpo. E aí eu aprendi a palavra superação. E cada vez que eu ia superando uma parte do meu corpo, eu ia entendendo como Deus ele é importante na minha vida, sabe?
Porque eu fui entendendo que sem Deus eu não sou nada, sabe? Fui começando em Uau. cada movimento que eu fazia, sabe? A garra do pé, sabe? A questão de mexer o Coisa dedo, que a gente nunca dá bola. que nunca dá bola. Perfeito. Deus, parece que Deus, ele fez assim pra mim, ó. Agora eu vou te mostrar quem que eu sou, sabe? Foi cada momento que eu ia, cada coisa que eu ia descobrindo assim, caramba, meu Deus do céu. Se Sabe? tu fosse ateu nesses dias, você teria se convertido, né? Ah, Não tem teria. dúvida. Cara. Não tem como, né, cara? Porque só Deus mesmo, cara. Foi assim. Pô, e você volta a jogar bola depois, E cara. volta a jogar futebol. Tipo, se a cirurgia já era o milagre, voltar a jogar bola, então você nem... Eu joguei lá na Roma, ainda joguei mais 6 jogos. Aí depois eu joguei mais 14, aí depois eu fui emprestado, porque eu não consegui mais voltar a jogar no nível que eu jogava antes. Porque eu perdi Você muito. tinha essa consciência. Tinha. Eu perdi muito, eu perdi o equilíbrio do lado esquerdo, eu perdi a coordenação do meu corpo. Então, assim, eu não conseguia mais jogar naquele nível que eu tinha. Eu perdi muita velocidade e tal. Só que aí eu joguei mais, Uau. depois que eu operei, joguei mais 150 jogos ainda. Mesmo Caraca. eu perdi minha visão periférica, eu não consigo enxergar muito bem dos lados. Então, assim, mas mesmo com todos esses problemas, Deus permitiu que eu jogasse mais 150 jogos, cara. E eu joguei assim, sabe, eu jogava pensando nos meus filhos, cara. Pra eu poder, assim, eu queria deixar aquilo como ensinamento pros meus filhos, cara. Porque os médicos falavam assim, cara, tu nunca mais vai jogar futebol. Talvez na cabeça deles era a questão, o Castanho de antes nunca mais vai voltar. Mas pra mim eu não tava preocupado naquilo. Eu queria mostrar que eu poderia voltar a jogar futebol, sabe? Então, assim, eu deixei ali pra deixar um legado mesmo, sabe? Pra poder alguém falar assim, cara, tu não pode fazer isso. Cara, meu irmão, eu sei um pedaço do meu cérebro, eu joguei mais 150 jogos. Caraca. Entendeu? Então, na minha cabeça era aquilo que eu pensava, cara, eu vou provar, assim, e vou mostrar que Deus é com a minha vida, cara, e conseguir, cara, jogar mais 150 jogos. É mais difícil marcar os maiores atacantes do mundo ou ser pai? Caramba, essa pergunta é boa. Mas com certeza ser pai, cara. Com certeza Sério? ser pai. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande porque, assim, é aquele negócio que a gente fala, né? Que a gente vai instruir, a gente faz, mas as escolhas, as decisões vão ser deles, né? Eles vão tomar as próximas decisões. Porque, pô, meu pai e minha mãe me ensinaram tudo certinho, cara. Mas chegou um momento na minha vida que eu também tomei um monte de besteira. E a gente vê, a gente sabendo daquilo, a gente fica assim, caramba, eu não queria que meu filho passasse por aquilo. Mas talvez talvez não, eu tenho que permitir ele passar para ele ser forjado, cara. Você entendeu? Porque senão ele vai ser sempre filhinho do papai, Não, né? ali é muito tênue entre você querer ajudar e tirar ele do que ele tem que passar, né? Exatamente, Porque cara. eu percebo isso, assim, como eu venho de uma realidade muito diferente da que eu vivo hoje, quando você conhece os dois lados da moeda, você consegue perceber a diferença que dá nessa criação, né? Exatamente. Então, é muito até você vê difícil, assim, né, pro pai, né? você vê, tipo assim, Deus é nosso pai, certo? Ele não deixa a gente fazer algumas escolhas erradas pra gente poder aprender. É a mesma coisa a gente com nossos filhos. Senão a gente nunca aprende. Mas né? tem que ter um nível de consciência bem grande pra... Não é fácil. Cai ele. Você vai cair, mas cai. Vai, se machuca o joelho. Porque senão, cara, eles nunca vão crescer também. Uau. É claro que com 11 anos, igual que eu falei do negócio do futebol lá, uns 11 anos eu tenho que interferir em alguma coisa também. Sim. Porque ali ele tá amadurecendo, ele tá crescendo ainda ali. Aprendendo o que é certo, o que é errado, claro. né? Só que quando ele tiver 20, 25, meu irmão, é um homem já, pô. Algumas coisas, aquilo que eu ensinei pra ele lá, que eu creio que eu ensinei pra ele lá ontem nesse futebol aí, eu quero que, assim, que eu creio que ele vai aprender quando ele tiver 25 anos, vai lembrar desse dia aí. Fala assim, cara, meu pai, aquilo lá, cara. Cara, vamos jogar, pô. Vamos jogar, tipo, não fugir, pô. Ganhar. Pô, o outro time tava errado? Tava errado. Não tô te falando que não tava errado. Mas, pô, tava lá. Pô, bora, vamos jogar, pô, vambora. Pra que é que você quer ser jogador de futebol? Pra ganhar a todo custo? Ou pra você jogar futebol, entendeu? Porque eu acho que uma coisa vem atrelada à outra, né? você entendeu? Entendi.